Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Verdade que Liberta. Hoje nós vamos fazer um resumo da Bíblia. Desde a criação até Apocalipse, nós vamos entender como Deus traçou um plano perfeito de reconciliação com a humanidade. Pastor Alexandro, fala para a gente o que significa pensar em premissas quando nós falamos da fé e da Bíblia. Bom, premissas, quando a gente pensa sobre essa palavra, nós logo associamos premissa à base, né? Aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. E olhando para a Bíblia, né, e tentando projetar essa expressão e ajustá-la ao texto bíblico, nós podemos dizer que seriam realmente os fundamentos, né, a estrutura básica, a essência e os pontos realmente onde Deus alicerçou todo o seu projeto para a humanidade, né? Nós conseguimos, a partir do estudo, a partir da leitura, identificar essas premissas e essas bases praticamente em todos os textos da Bíblia, em todos os livros da Bíblia, né? Desde Gênesis até Apocalipse. É claro Sim, que em alguns aspectos, em alguns pontos, em alguns livros, a gente consegue vislumbrar essas estruturas ou essa base com um pouco mais de clareza do que em outros. Mas nós podemos achar, podemos encontrar realmente em cada um desses livros essas estruturas ou essas bases, esse caminho que realmente vai permear esse projeto maior de Deus, que é a reconciliação dele com o homem, o homem do homem com ele, né? entendi. Então, a gente poderia dizer que essa seria a grande premissa da história bíblica? Eu creio que a gente possa dizer que uma das grandes, ou talvez realmente a grande premissa seja essa. Deus tenha traçado um plano desde a queda até Apocalipse para que o homem pudesse voltar a se relacionar com ele. Eu creio que o ponto mais importante, aquilo que foi rompido e que mais incomodou o coração do nosso Deus com a queda, foi realmente a quebra do relacionamento com Deus. Um relacionamento que era estreito, um relacionamento que era direto, acabou sendo quebrado por conta do pecado. E eu creio que Deus, desde o início, desde o momento em que isso acontece, ele já estabelece a forma, ou já estabelece um projeto para que esse relacionamento voltasse a ser como era lá no Éden, como era no início. Entendi. E falando sobre esse relacionamento perfeito, né? Deus criou tudo perfeito, assim como diz o livro de Gênesis. E Deus criou todas as coisas e o homem que vivia em comunhão com ele, como você acabou de Sim, falar, né? E como que você imagina, pastor, a vida no Éden antes da queda? talvez a gente possa dizer, ou usar uma expressão que aponte bem para aquilo que era. Era uma vida perfeita. Era uma vida perfeita em todo ponto de vista que a gente possa avaliar, né? Do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual também. Ah, o Éden era a plenitude daquilo que o homem precisava para viver bem. Entendi. Deus criou todas as coisas de uma maneira maravilhosa, de uma maneira grandiosa, e ele próprio, ao olhar para tudo aquilo que ele havia feito, ele faz um julgamento, ele faz o Uhum. juízo dizendo que era bom. Bom. Uhum. E muito interessante que no final dessa criação, ao final do sexto dia, ele olha novamente para tudo aquilo e ele diz que, na verdade, era tudo muito bom. Então, nós podemos realmente dizer, sem medo de errar, que era o ambiente, que era o lugar Uhum. perfeito para a vida humana, o lugar que realmente Deus idealizou e preparou para que o homem pudesse viver a plenitude daquilo que é a vida. Entendi. Toda a criação, nós vamos percebendo que Deus foi, ah, em cada detalhe, ajustando o mundo, ajustando tudo que estava ao redor para que o homem chegasse, se ambientasse e pudesse viver realmente muito bem. Entendi. Então, eu creio que o ambiente do Éden, antes da queda, nós podemos dizer que era o ambiente perfeito. Sim. Perfeito,
E se é perfeito, obviamente era o ambiente ideal. Era aquilo que Deus de fato tinha idealizado para a vida do homem, junto com ele naquele lugar. E esse ambiente perfeito, esse relacionamento que existia entre Deus e o homem naquele momento, nos ensina sobre o propósito da criação? O que ele traz para a gente relacionada ao propósito que Deus tinha com a criação, pensando que existia um relacionamento ali perfeito, Uhum. né? E existia todo um cenário perfeito também, né? Sim, eu penso que o grande propósito de Deus ali era se relacionar com o homem da melhor maneira possível. Era manter esse relacionamento, era poder realmente viver essa plenitude desse relacionamento. Eu nem acho que a maior perda do homem com a queda tenha sido a perda de alguns privilégios ou de algumas situações relacionadas à vida material. Mas eu creio que ali a quebra do relacionamento realmente para mim foi o mais complicado. E eu creio que é isso que realmente Deus busca no curso de toda a história, ver restaurado, ver restabelecido. É o propósito maior do Senhor. O propósito maior do Senhor não é que o homem viva nesse mundo desfrutando de todo conforto, de todo luxo, de toda prosperidade que esse mundo lhe possa oferecer, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista emocional. O propósito de Deus é que o homem viva um relacionamento pleno, direto com Ele, nesse mundo, preparando um relacionamento que será ainda melhor, ah, ainda maior, né? Quando nós partirmos daqui e estivermos realmente com Ele na eternidade. Eu penso que esse é o grande objetivo e o grande propósito que nós podemos identificar no curso de toda a Bíblia. Uma Entendi. luta ou um plano ou um projeto constante, em constante apresentação, em constante revelação para o homem acerca de como ele deveria agir para que esse relacionamento voltasse a ser aquilo que era lá no Lá no Éden. Éden. E então, por isso que existe todo um plano de reconciliação, porque existe esse, Exatamente. né, todo esse plano de que esse relacionamento seja de fato restaurado, né, pastor? Uhum. E com isso, com as escolhas do homem no Éden, né? Quando eu falo homem, não importa se foi Adão ou Eva, ou se foi os Sim. dois, se foram os dois, mas com as escolhas do homem, o pecado acaba se tornando real, né, pastor? Porque antes, como é que era essa questão do pecado? Eu acho que não foi nem o homem nem a mulher. Eu acho que foi a serpente, né? Foi a Bom, serpente? quem diz isso é Eva, né? É a mulher. Mas a serpente, na verdade, foi só um instrumento, né? Uhum. Mas a gente tem ali aquela situação de Gênesis 1 vai nos narrar a criação, Gênesis 2, 1 e 2 vão nos narrar realmente como é que as coisas eram, como é que Deus havia criado todas as coisas de uma maneira tão grandiosa, né? Mas Deus estabeleceu uma única regra para o homem, que era obedecê-lo naquilo que parecia ser, ou parece ser a maior fragilidade do homem, né? O Entendi. homem queria, o homem ansiava por ter mais do que aquilo que Deus dava para ele e apresentava como suficiente. Sim, Ele não precisava de mais nada. Adão e Eva não precisavam de absolutamente mais nada no Éden. Tudo que tinha ali era suficiente para que eles pudessem viver muito bem. Deveriam obedecer, deveriam cuidar, deveriam evitar comer, tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é muito sim. interessante que a gente vê que na mesma situação, no mesmo momento onde Deus proíbe eh, essa esse contato com essa árvore, né? Uhum. Ele já apresenta uma outra árvore, né? Talvez simbolicamente, talvez metaforicamente, né? Nós não sabemos ainda. Um dia, quem sabe, ele nos conte. Mas uma outra árvore que representava realmente a vida, né? A árvore da vida, a árvore que representa aquilo que o homem poderia acessar, poderia ter contato para dispor dessa belíssima vida que Deus havia lhe oferecido. Mas nós percebemos que o homem ele acaba sendo seduzido por aquilo que Deus não tinha para ele, Uhum. que era conhecer além daquilo
que seria o suficiente, o necessário para ele viver essa plenitude do relacionamento. E ele acaba Entendi. dando ouvidos, ele acaba sendo seduzido pela serpente, né? Ou por Satanás, que o levou a crer que poderia ser mais do que aquilo que Deus havia dado a ele, ter mais do que Deus havia dado a ele, e ele acaba cedendo, ele acaba quebrando aquela regra, ele acaba ultrapassando aquele limite que Deus estabeleceu. Entendi. Nós podemos dizer que ali é uma luta, né? Ou aquilo, ou uma situação onde o orgulho humano acaba falando mais alto do que a necessidade de obedecer. É Sim. o homem querendo resolver as coisas do seu próprio jeito, é o homem querendo tomar as suas próprias decisões, mesmo diante dos alertas de que aquilo representaria um problema muito grande para ele. Sim. Ele se sentiu seduzido e aí algo que era potencial só virou algo real, que Exato. foi o pecado. Nós temos que realmente a entender que Deus deu ao homem a liberdade naquele Uhum, momento, né? uhum, Por mais que nós encontremos doutrinas e teologias que digam que ah, não foi bem assim, nós cremos, com base no texto sagrado, que ali Deus deu ao homem a possibilidade, uhum, deu a ele a liberdade de escolher. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, ou o dia que você fizer isso, uhum, você vai morrer. A uhum. morte surgirá. Morte no sentido físico e morte também no sentido de separação do homem Uhum, com Deus, de quebra desse relacionamento. uhum. Então, ele acabou usando mal essa liberdade, e é óbvio, né, que para nós dizermos que a liberdade era plena, que era necessário que houvesse uma possibilidade ah, de que ele escolhesse algo que não era de acordo com a vontade de Deus. Sim. Então, é o que a gente pode dizer, né? Que existia o mal no Éden? Sim, mas um mal potencial, Uhum, uma possibilidade, porque para uhum. que a nossa liberdade realmente seja real, é preciso que nós possamos escolher entre algo bom e algo ruim. Sim. Então, Deus deixa aquilo ali realmente deixa realmente essa liberdade ou deixa essa possibilidade de uma maneira apenas potencial. Quando o homem cede, quando ele viola aquela regra de Deus, aquele mal que era potencial, ele se transforma em mal real. E Exato. aí ele contamina não apenas Adão e Eva, né? Uhum. Não apenas a serpente, mas ele contamina toda a humanidade no curso de toda a história, no curso de toda a sua existência. É a tal da maldição hereditária, né? Que nós acabamos herdando A de única Adão que a e gente Eva. tem, né? Aliás, a única maldição hereditária que Uhum. nós encontramos na Bíblia, não existe É outra, o né? pecado original. Que é o pecado original. Nós Entendi. herdamos isso. Então precisava quebrar. Era Entendi. preciso quebrar isso. Era preciso reverter isso. E o que nós vamos encontrar na Bíblia é realmente uma história a partir daí de um plano, de um projeto e um passo a passo Uhum. para que lá na frente essa maldição hereditária fosse quebrada Entendi. através de Cristo Jesus, né? Que é o plano da redenção leva para esse lugar, O plano da redenção leva para esse lugar, para quebrar essa maldição, para quebrar essa maldição. que é Veja a que nós única estamos que. caminhando aqui dentro desse histórico, Uhum. dentro da Bíblia. Nós já avançamos aqui e estamos falando aqui daquilo que acontece lá no capítulo 3 mais ou menos. No Uhum. capítulo 3, É, a né? partir do 3 na queda, né? Ele Uhum. cai, o homem cai, Deus vem ali no versículo 15 3:15. do capítulo 3 e ali é um texto bem difícil, é um texto bem complicado, né? E é interessante porque muita gente não consegue conectar esse texto à figura de Jesus, né? E Vou ler aqui para lê né, pra gente, para a pastor. gente puxar um pouquinho pela memória. Uhum. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui, quando a gente conversa, né, ou quando a gente trata em aula, muita gente se surpreende Não quando consegue nós identificar. destrinchamos. Não consegue, né? Uhum. Porque é realmente um versículo complicado, um versículo misterioso, mas que aponta muito facilmente, à medida que nós vamos destrinchando, ele vai nos apontar para Cristo e ele vai Entendi. nos apontar realmente para uma vitória de Cristo sobre
a serpente, que significa o que simboliza o pecado. Então, aqui Deus já diz, olha, eu fiz tudo perfeito, eu coloquei vocês vivendo nesse ambiente perfeito, eu me relacionava com vocês plenamente, diariamente, eu aparecia, a gente estava junto ali diariamente, vocês não precisavam de absolutamente mais nada, mas vocês violaram ou quiseram mais do que isso. Vocês desobedeceram, me desobedeceram, vocês caíram. Vocês, a partir de agora, sofrerão as consequências de tudo isso. E é terrível, né? Quando a gente vai lendo ali no texto, Exatamente. aquilo que o homem teve que suportar, aquilo que nós hoje ainda temos que suportar por causa do pecado, realmente são coisas terríveis. Nós vamos encontrar o homem tendo que obter o seu sustento de maneira pesada, com Com muita suor do luta, seu com muito braço. suor, com muito esforço. Nós temos o texto falando da mulher que passaria a dar à luz com Com dores. dores no parto. Nós encontramos até a serpente, né, que a partir daquele momento passaria Rastejar. a Rastejar. rastejar, né? Tem gente que ainda pergunta, então quer dizer que antes ela andava, né? Ela era um bípede? Bom, eu não sei como ela era, né? Eu só posso Eu sei dizer como ela que ficou. como ela ficou. Eu acredito que ela não rastejava, né? Porque o Acredito que não. rastejar foi a pena que ela teve que suportar, né? Mas aí a gente vai percebendo que outras consequências nefastas realmente foram extraídas a partir desse ato. Sim, O homem passou a sentir medo, o homem passou a sim. sentir vergonha. O texto vai nos dizer que quando eles percebem que estão nus, eles se envergonham. Sim. Quando eles veem que Deus está chegando, está se aproximando, eles tentam se esconder de Deus. E vamos perceber consequências ruins também se estendendo por toda a natureza, pelo meio ambiente, né? Sim. A terra passou a ter cardos e abrolhos, ou seja, Sim. espinhos. Ela perdeu boa parte da sua fertilidade e tantas outras situações realmente tenebrosas foram acontecendo por conta desse ato ou da queda, né? Exatamente. Mas eu acho que o versículo 15 que nós lemos, ele traz realmente uma esperança. Amém. Deus olha para tudo isso, Deus determina tais consequências, mas ele disse, olha, mesmo tendo que viver desse jeito a partir de agora, eu ainda apresento para vocês uma possibilidade de uma vida boa, de retornarem a viver como vocês viviam aqui no Éden. De restauração, né, De pastor? restauração. Vocês passarão, ou a humanidade viverá até que todos esses eventos, até que todo o meu projeto se conclua, ela viverá grandes dificuldades, grandes dores, grandes dramas. Mas esse versículo aqui, o capítulo 3, verso 15, né, o verso 15 do capítulo 3, ele traz uma esperança, ele traz uma possibilidade, ele traz aquilo que é, digamos assim, o ápice desse projeto de Deus, Entendi. que é a possibilidade de que o homem, através de Jesus Cristo, recupere esse relacionamento, restaure esse relacionamento e não sofra as consequências do pecado, que é exatamente a quebra desse relacionamento, né? E é interessante, né, que, como você falou, a queda ela afetou não só o homem, afetou toda a criação, né? E Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ele tem esse plano de restauração que logo no início das Escrituras a gente consegue perceber, né? Em Gênesis 3,15. E em Gênesis tem outro texto também, Gênesis 3:21, que fala da tipificação de Cristo. Esse é um versículo também muito importante e é um versículo maravilhoso. É outro texto que pouca gente consegue levar a interpretar ou entender exatamente como o significado dele, né? Mas ele é a primeira tipificação. Ele é o primeiro momento onde Deus mostra ou apresenta uma figura que simboliza esse Cristo do artigo, ou do artigo não, né? Do versículo 15, falando como advogado aqui. É quase um artigo.
Ele aqui Deus já apresenta, né? Uhum, Porque ele vê o homem ali coberto apenas com folhas, o homem e a uhum, mulher, né? uhum, E ele percebe o homem envergonhado, o homem assustado, o homem constrangido por tudo aquilo uhum, que havia uhum, feito. E Deus se propõe a pegar um cobrir. animal, um cordeiro, provavelmente um cordeiro, né? Tirar a pele dele e com a pele desse animal cobrir A o corpo do vergonha, né? homem e Uhum, o corpo da mulher. É porque o homem estava com frio? Não. não, Aquilo é muito simbólico, né? uhum, É, Deus, com aquele, através daquele cordeiro que ele precisou, daquele animal que ele precisou sacrificar, uhum, matar, uhum, derramar o sangue, ele extrai o couro, extrai a uhum, pele, e aquela pele, ou daquela pele, ele faz vestimentas para cobrir a vergonha, para uhum. cobrir o medo, para cobrir o constrangimento do homem, aquilo Entendi. que surgiu como decorrência do pecado. E quando a gente vê isso tudo e tenta fazer uma conexão com Jesus, nós entendemos que Jesus faz exatamente a mesma coisa. Através do seu sangue, o sangue de Jesus derramado acaba lavando, limpando o homem de toda a vergonha, de todo o medo, de todo o trauma que o pecado causa a todo ser Ok. humano. Então, um cordeiro ou um animal que teve seu sangue derramado para, a partir disso, cobrir a vergonha e o medo, o pecado de Adão e Eva. Jesus, um animal, aliás, um cordeiro perfeito, uma pessoa perfeita, alguém que nunca tinha errado, tem seu sangue derramado para lavar o pecado, a vergonha que atingiu o homem logo depois disso, né? Então é a primeira Entendi. tipificação que nós encontramos, é De a primeira Jesus. referência clara que nós Uhum, encontramos a Cristo que viria lá na frente para uhum. consertar toda essa bobagem que o homem fez. E é tão bonito, né? É bonita a forma como Deus é, demonstra, né? Quem Ele é, o que Ele vai fazer, a forma como Ele nos ensina, nos instrui, Exatamente. né? Quando a gente olha esse texto, né? E a gente entende ele pegando uma ilustração, né? Pegando ali uma ovelha, né? Um cordeiro Uhum. e esse cordeiro representando o próprio Cristo, né? O Exatamente. seu próprio filho, se a gente fala em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Seu próprio Uhum. filho que viria, que é Deus, mas veio como homem, né? Para nos salvar. E é interessante o tanto que a humanidade acabou caminhando depois disso para um lugar muito ruim, né, Muito pastor? ruim, né? A humanidade ela ficou contaminada por esse pecado, não ficou? Ficou. Fala pra gente um pouquinho Olha sobre só, isso. seguindo esse cronograma bíblico, né? Veja como é que a gente segue ali de Gênesis capítulo 3 e a gente vai até ali meados do 11. capítulo 11 e o que a gente encontra durante todos esses textos são histórias, são relatos de situações muito ruins que o homem acabou se envolvendo. Uhum, Nós encontramos, em resumo, o relato daquilo que o pecado acabou transformando o homem. O homem foi transformado realmente num ser muito mau. O pecado contaminou de uma maneira tenebrosa toda a humanidade, né? sim, Nós vamos encontrar situações dramáticas, nós vamos encontrar o primeiro homicídio, e esse sim, primeiro homicídio é emblemático, é um sim. irmão matando o Matando outro outro irmão. irmão Poderia dizer de que uma por maneira inveja? violenta, por inveja, por ciúme, né? Por se achar preterido no Sim, momento em que fazem um sacrifício para Deus. Nós vamos encontrar relato do dilúvio, relatos exatamente. onde a humanidade chega a um ponto que Deus considera irrecuperável, não tem jeito, vamos acabar, vamos começar de novo, né? Vamos manter só ali Noé e sua família e vamos recomeçar, porque chegou um ponto de maldade, um ponto de crueldade onde não tem conserto mais. Sim, E Deus manda o dilúvio, joga, manda água na terra, começa tudo novamente, né? Mas a gente percebe que mesmo após o dilúvio, o homem insiste em prosseguir sim. no seu itinerário de maldade, de perversidade, de crueldade. Continua no caminho errado. Continua no caminho errado, né? A ponto de Deus falar, ó, eu não vou acabar mais com
com a humanidade através de água, né? Podem ficar sossegados que isso não vai mais acontecer. Mas Deus deixa sinais claros de que realmente entende que a maldade do ser humano é uma Chegou no coisa nível, né, de um nível elevadíssimo. e que não agrada a Deus. Exatamente, né? E além do dilúvio, pastor, teve algum outro episódio? A Torre de Babel seria também Torre de Babel uma também, forma né? de juízo de A Deus? tentativa do homem mais uma vez se tornar poderoso, Uhum, uma demonstração clara de uma soberba, de um orgulho que eu percebo que sempre foi marcante na vida da humanidade, né? uhum, Se nós podemos dizer, como C.S. Lewis diz, né? Se existe algo que é totalmente contrário a Deus, esse algo chama-se orgulho, né? sim, O orgulho é a raiz de todos os demais pecados. sim, E nós vemos isso claramente. O homem, toda vez que ele tenta tomar decisões, toda vez que ele dá o seu grito de independência em relação a Deus, uhum, ele se torna um ser muito mau, um ser realmente extremamente vil. Ele acaba fazendo coisas que são realmente terríveis, né? É o uhum, orgulho, é a soberba, é o homem tentando agir do seu próprio jeito, é o homem tentando fazer as coisas não à maneira de Deus, mas à sua própria maneira, do seu próprio jeito. E a gente vai percebendo isso como algo recorrente, algo que acompanha a história de toda a humanidade, desde a queda até os dias atuais. E eu não sim, tenho dúvida que o orgulho e a soberba continuarão sendo realmente o grande problema da humanidade até o final dos tempos. É o entendi. homem ignorando Deus, é o homem passando por cima de Deus, né? É o homem desprezando, é o homem achando que pode dar conta de si mesmo. E ele Sim, não pode. exatamente. E é tão interessante que, assim, o homem fez tantas coisas erradas, mas Deus acaba resolvendo por nós, né? Porque ele É, ainda começa, lá em Gênesis 12, começa a formação do povo hebreu, para começa. continuar o plano para Exatamente. resgatar, o plano para restaurar, o plano para de fato restaurar esse relacionamento do homem com ele, né? Exato. É muito. Olha só, ele pega, aí do 3 ao 11 ele vai nos contando o que era a humanidade, naquilo que se tornou a humanidade sem Uhum, Deus, sim, caminhando por sua conta própria, aquilo que é o homem fora de Deus, aquilo que é longe o de homem Deus. sem se relacionar com Deus, ele se transforma nisso, Uhum, nesse ser terrível. Aí do 12 em diante, nós encontramos Deus chamando Abraão, sim. final do 11, né? Ali no 12 especialmente, ele chama Abraão e ele começa exatamente isso que você falou, né, Paulo? Ele Uhum, começa a formar o povo que ele separa, o povo dentro do qual esse Messias de Gênesis 3,15 vai nascer. Ele exato. começa a organizar, ele começa a estruturar o povo hebreu, o povo israelita. No final lá a gente tem a nomenclatura de povo judeu, Uhum, dentro do qual Jesus vai nascer. E a partir do 12 nós encontramos a formação desse povo e nós encontramos também, mais adiante um pouquinho, um passo a passo praticamente, né? sim. Deus vai colocando a lei, vai trazendo regras para o homem viver, para o homem se relacionar, como é que ele deveria agir na sua caminhada até a Terra Prometida e lá também na Terra Prometida, como é que ele deveria agir. Então a gente vai percebendo que do 12 em diante, Gênesis 12 para frente, é praticamente um passo a passo, né? É a Sim, formação do povo e o passo a passo, Deus vai aos poucos se revelando. Deus vai aos poucos trazendo ao homem aquilo que é a natureza de Deus, como Deus age, o modus operandi de Deus, é aquilo que a gente chama de revelação progressiva, né? revelação progressiva, né, pastor? Devagarzinho ele vai trazendo para o homem as informações que eu acho que o homem não teria condições de absorver se Tudo Deus de uma trouxesse de vez, uma né? vez só, Eu né? ia te perguntar isso, né? Por que que Deus não revelou tudo de uma vez? Porque o Ah, homem não, não conseguiria, né, na pastor? pressa que o homem tem, né, eu acho que ele deve ter perguntado várias vezes isso, né?
puxa vida, mas por que que não vem tudo de uma vez, já não resolve tudo isso, né? Já me explica, eu já entendo Já e já está entendo, tudo a gente já certo. faz como tem que É, fazer, mas é muito fácil a gente responder isso. É fácil responder, mas eu sei que não é tão fácil viver. exatamente. Deus conhece as nossas limitações. Uhum, E aí você pega a realidade de um povo, Polly, que aí a gente já fala de um povo que já estamos dando outro salto na Bíblia, né? Um uhum, povo que viveu 400 anos dentro de um povo, dentro de um país, dentro de uma nação, que é a nação egípcia. uhum. Muitos desses nasceram lá dentro, dentro de uma realidade politeísta, dentro de uma realidade idólatra, muito envolvido com religiosidade, aliás, com a religião, né? Com uma Uhum. religião pagã. É Deus para tudo quanto é lado, é Deus de tudo quanto é jeito, é sacrifício de tudo quanto é maneira. E esse povo sai, é liberto de toda essa Uhum. realidade pelo próprio Deus. Esse povo não tinha condições de um momento para o outro, Tá. receber essas novas orientações que Deus tinha, né? Esse Ainda novo modelo compreender de tudo. vida. Não Uhum. tinha jeito. Uhum. Nós muitas vezes criticamos o povo de Israel, o povo hebreu, porque era um povo que murmurava muito, né? Era um povo que reclamava muito, era um povo que desobedecia a Deus o tempo todo, um povo que desobedecia as lideranças o tempo todo. Moisés Sim, sofreu muito com a murmuração com desse povo. certeza. Até a irmã dele ficou contra É, a ele, né? própria irmã, né? Arão Arão acabou também, o próprio no irmão também, né? final, no final não, né? No meio de tudo isso aí acaba de certa forma traindo Moisés, É. né? Ajuda o povo até a fazer um bezerro de ouro, né? Faz um bezerro de ouro, Ajuda né? não, lidera, né? Porque ele pega e funde, né? Ele funde, né? Os... Coloca o povo, vê o povo dançando, celebrando ao redor desse bezerro de ouro e desse ídolo. Então a gente vai percebendo um povo que realmente não tinha ainda condições de receber essa revelação de uma vez só, né? Uhum, Essas instruções de uma vez só. Eu, às vezes me pego pensando como é que seria se de repente Jesus viesse logo depois da queda. uhum. Digamos que ele viesse ali logo que Abraão assume realmente esse chamado de Deus e logo na Sai lá, sequência Jesus viesse. Será que a humanidade teria naquela estaria pronta, conjuntura né? condições de absorver tudo aquilo que Jesus ensinou? É, Eu acho certamente não, complicado, né? né? E se Deus realmente deixou, permitiu que se passassem centenas de anos, séculos e séculos, até que Jesus viesse, é porque realmente ele sabia que o homem precisava receber isso tudo, receber essa Uhum, chegada, ou aguardar por essa chegada, sim, exatamente pelo tempo que teve que aguardar. sim. Exatamente. E naquele período foi necessário também, né, pastor, é, foi necessário estabelecer leis, né? A lei mosaica, o que a gente Sim, encontra nos livros do Levítico, Pentateuco, né, nos aí tem, Pentateuco, Levítico tem ele, Levítico, Números, Deuteronômio especialmente, Deuteronômio né? também tem. Ali eu vejo a lei, né? A lei, a gente tem alguns jargões, alguns chavões que se fala sobre ela, né? A lei condena, a lei serve para trazer juízo. Ok, não discordo que ela tenha esse condão. A lei não salva? Óbvio que não salva. A Uhum, lei não tem força suficiente para salvar ninguém. Mas ela estabelece regras de convivência, sim. regras é, nesse relacionamento mínimo que fosse entre o Uhum, homem e uhum, Deus, uhum. regras para mediação que deveria existir entre o homem e Deus, né? Nós vemos Sim. lá como é que os sacerdotes, como é que os sumos sacerdotes deveriam se comportar, deveriam agir com Deus, deveria agir com o Uhum, povo. Então, sim. era necessário realmente que Deus aos poucos, que Deus estabelecesse essas regras para que aos poucos esse povo realmente fosse sendo organizado, ajustado dentro dessas leis e dentro dessas Sim. regras. Você imagina se esse povo sai por aquele deserto ali, caminhando sob a liderança de Moisés, com leis, com Uhum, regras, logo depois que eles seguem do Sinai. uhum. Eles
continuaram realmente murmurando, reclamando e desobedecendo, imagina se não tivesse. Exatamente. Então eram Era necessário, normas, né? é, Muito importante ter aquelas normas ali, né, pastor? precisava, né? O homem sem lei, né? O homem sem regras para viver, ele se torna um ser insuportável. Ele vai se matar, ele vai se destruir. E vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça. Nós não temos ordem, nós não temos Sim, decência, nós não sim, temos relacionamentos entre as pessoas. O ser humano acaba se matando. é É realmente um necessário. cenário terrível, porque o homem se transformou nisso depois da queda. É, exatamente, a maldade entrou, né? E foi crescendo, o homem foi ficando cada vez mais distante de Deus. Né? E muitos até dizem, né, pastor, que a Bíblia é machista, muito por esse período Ah, da história, né? dizem isso aí, né? Mas assim, até eu como mulher, né, quando eu olho para alguns textos e pensando nessa questão da lei, da necessidade de organizar os relacionamentos, organizar como as pessoas ali iam viver, eu acredito que assim, no fundo, Deus se preocupou com a mulher, né? Teve um cuidado especial também com ela ali, porque o que aquele povo tinha condição de entender, de receber, né, de informação e de perceber naquele momento, foi entregue para eles em termos de Uhum. informação, né? Sim, Pelo sim. próprio Deus, através de leis que foram dadas para orientar o povo. Mas tem coisas que o homem foi demorando, né? Foi progressivo. Aos poucos ele foi Sim. entendendo. Tanto que algumas passagens bíblicas, né? Tem aquela passagem bíblica que fala sobre o censo que Davi fez. O primeiro texto fala que foi Deus que mandou, o segundo Uhum. fala que não foi Deus, foi o diabo, né? É, esse é um bom exemplo da revelação progressiva, né? De um povo Uhum, que, num primeiro momento, entende aquilo, ou o senso, como sendo uma orientação de de Deus. Deus. Por quê? Porque o homem, naquele momento, ele enxergava Deus como o autor e responsável por absolutamente tudo. Pelas coisas boas, Uhum, pelas coisas ruins, uhum, pelas coisas certas e pelas coisas erradas. Tudo sim, era Deus. sim. Quando a gente analisa o segundo texto, onde essa mesma situação leva à conclusão de que foi o diabo que sugestionou ou Uhum, impulsionou a realização desse censo, uhum, nós já percebemos que ali o autor já tinha uma noção diferente. sim, Ele já já entendia com mais compreendi. clareza essa dualidade, né? Que nem tudo vinha de Deus. Nem tudo vinha de Deus, Uhum, que existia o mal uhum, e que Deus não coadunaria com coisas ruins, com coisas uhum, erradas e com uhum, o mal. Já existia essa separação. Já era um pouco mais claro na mente do homem, né? E os dois textos eles deixam isso muito, muito, muito evidente. Essa relação ou essa dualidade. Deus, como criador, como autor, daquilo que é bom e daquilo que é uhum, correto. O sim, mal, bom, não preciso dizer, mas o autor daquilo que realmente seria oposto ao próprio Deus, à própria bondade de Deus, né? Então, essa revelação ela acabou pontuando dessa forma, né? Acabou uhum, pontuando essa realidade dessa forma. Duas situações que estão historicamente contadas no mesmo momento, mas que aparentemente trazem duas interpretações divergentes. sim, Mas é exatamente, se nós entendermos essa revelação que vem acontecendo de maneira progressiva, a gente consegue explicar ambas sem achar que o texto, na verdade, é uma contradição. entendi. É porque aos poucos o homem vai realmente entendendo, Vai né, entendendo, vai né? compreendendo e a partir daí ele consegue ter novas revelações do próprio Deus, né, Uhum. pastor? Vê a questão da mulher, né? A questão da mulher, nós Uhum, encontramos. Você citou a questão da mulher, eu vou me lembrando de alguns trechos aqui, né? Onde a gente encontra situações muito estranhas para os nossos dias. uhum, Nós encontramos situações estapafúrdias, né, em relação à mulher. A mulher, se for estuprada, ela é obrigada a casar com o estuprador. Bom, era uma lei, quer dizer, era uma uhum, parte uhum, da lei, né? Era uma regra que nós encontramos lá no Pentateuco. uhum. A princípio, parece ser uma obrigação que penaliza a mulher. Mas na verdade não, né? Tem a ver com como É, era a sociedade daquele tempo, não. exato, mas olha só Uhum, como é que era a sociedade naquele tempo. O que que a sociedade relegava a uma mulher estuprada? A uma mulher que tinha relacionamentos
sexuais forçados ou errados. A mulher era relegada a não se casar, ela Sim. era jogada, ela era desprezada pela sociedade. Uhum. Então, por mais por maiores que sejam as dificuldades de nós compreendermos isso, à medida que ela acaba tendo a obrigação de se casar com seu estuprador, ela acaba recebendo, por outro lado, a possibilidade de ter uma proteção, uma Sim. cobertura, né? Ela é acolhida ali, Uma né? acolhida, né? Ela não é mais Uhum. jogada, ela não é Sim, tratada como objeto. sim. Ela acaba, no momento em que ela se casa com o estuprador, ela acaba, de uma certa forma, recebendo essa Essa cobertura que ela não proteção também, teria, né? essa proteção, né? Que Uhum. ela não teria. Eu sei que é estranho. Uhum. Eu sei que hoje, nos tempos modernos e na nossa realidade ocidental, nós vamos rejeitar esse tipo de regra. Mas nós precisamos voltar, né? Nós precisamos ajustar a nossa cosmovisão. Nós estamos Sim, falando de uma realidade aqui de, sei lá, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, sim. no meio de um povo totalmente diferente do nosso povo, inclusive nos dias atuais, de uma cultura Uhum. Uhum. totalmente estranha à nossa. Então, nós precisamos fazer esse ajuste. Fazendo esse ajuste, a gente tem um pouco amenizadas as nossas dificuldades de interpretação do texto bíblico, né? Entendi. E tô lembrando que agora é um período que é pós, revelação progressiva, mas, por exemplo, quando a gente pensa na história da igreja, na Idade Média, né, a gente tinha um cenário em que muitas pessoas sequer sabiam ler, né? E a Bíblia muitas vezes ela era pregada em latim e as pessoas sequer entendiam, né? É, Muito do que estava sendo falado. Então, assim, naquele tempo também, certamente aquelas pessoas ali que nasceram e começaram a ter acesso à informação para entender quem é Jesus, o que ele fez, como ele veio, essas pessoas certamente não tinham tantas informações como a gente tem hoje, né? nenhuma, né? Hoje é bem mais fácil da gente até compreender tudo isso, né, pastor? Porque a gente consegue olhar para trás, entender como a Bíblia ela foi estruturada, o que que tem dentro dela que nos leva realmente para entender o plano de Deus, Uhum. né, com toda a escritura, né, É. do começo ao fim. Nós hoje somos privilegiados, Polly. E hoje nós não podemos dizer que não temos meios para compreender aquilo que de fato Deus espera de nós. Sim, Nós temos, nós temos muitas ferramentas. sim. Eu sei que muita coisa na Bíblia ainda precisa ser melhor estudada, né? Uhum, Eu creio que muita coisa a ciência, muita coisa a teologia ainda vai nos ajudar a entender melhor, uhum, mas hoje nós temos o suficiente para compreender o essencial, uhum. aquilo que Deus espera de nós. Sim, Então não serve, né, de desculpa, nós não temos como utilizar a desculpa de que a Bíblia é um livro complicado. é. Ela pode ser complicada em alguns momentos, em alguns textos realmente, onde a gente, né, por Precisa conta de destrinchar um diversas pouquinho mais, né? limitações, a gente não consegue entender. Uhum. Mas aquilo que é essencial, aquilo que Deus de fato quer de nós, Ah, sim. nós não temos como dizer que nós não sabemos. Não tem como falar. Não. Nós sabemos exatamente o que Deus fez, o que Deus está fazendo e Uhum. onde Ele quer chegar. Amém. E onde Ele quer Amém. que nós cheguemos. Exatamente. E, pastor, como é que a revelação progressiva é concluída? Quando que ela se encerra? Bom, eu creio que nós poderíamos estabelecer como marco, né, para essa revelação aí, lá, o Evangelho não, né, o livro de Apocalipse, né? Eu acho que em Apocalipse, ali por volta de 90 depois de Cristo, eu creio que as revelações, ou que aquilo que Deus queria trazer para o homem a título de revelação, se conclui. Uhum. Apocalipse nos traz, né, não apenas revelações ou informações relacionadas àquele momento, mas ela nos lança para frente, nos mostra aquilo que vai culminar com esse projeto de Deus, ou nesse projeto de Deus. Ó, vai acabar desse jeito, ponto. Sim. Então, eu creio que não ali aquilo que Deus tinha para mostrar para o homem a título de revelação, a título de informação relacionada à salvação e à restauração desse relacionamento, eu creio que ali se encerra.
Nós temos hoje aí muita coisa sobre revelação, né? Muita gente dizendo que tem dom de revelação, dom de profecia e tudo mais. Bom, a título de salvação, a título de restauração de relacionamento, eu creio que mais nada. Sim, E eu creio que tudo se encerra ali. entendi. João nos mostra aquilo que como será feito, ou aquilo que acontecerá nos últimos dias, e ponto. Eu creio que Deus encerra por ali. É, e realmente, assim, até nos últimos tempos, né, nessa era pós-moderna, o que a gente vê é que tem aumentado o número de pessoas que se dizem apóstolos, profetas, Oxi. né, e que tem muitas revelações, né, Uhum, sendo liberadas, digamos exatamente. assim, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma fala de eu não sei se é pastor ou se ele já se autonomina apóstolo, né? Não sei. Mas é um homem que está na rede social aí, que é midiático, que é famoso entre os protestantes, e ele trazendo uma informação absurda com relação à Bíblia. E absurda com relação à vida com Deus, ele dizendo que o inferno é um lugar para Satanás e os demônios, que o inferno, que é a eternidade, inferno nós podemos dizer como aquele lugar onde estarão as pessoas afastadas de Deus, né? Longe de Deus. Ele dizendo que aquilo ali não existe, que aquilo ali é um lugar que Deus reserva para demônios e para Satanás. Vejam como é que as pessoas elas começam a trazer ou elas trazem algo, né, que é inovador. Isso é ele prega como se ele estivesse trazendo uma novidade acerca Uhum. daquilo que o próprio Apocalipse nos diz que não é Que é assim. o contrário, É né? o contrário, Uhum. exatamente o contrário. A Bíblia toda, né, pastor? Porque se ela manda Jesus para restaurar um relacionamento, sabe, para reconciliar o homem com Deus, Jesus morre na cruz. Você dizer que, né, que tudo isso que Tudo isso não Jesus faz fez sentido vivendo, né, mais. não. Então, eu acho que, pensando um pouco nisso que eu ouvi hoje, né? Uhum, ah, É difícil a gente entrar no mérito dessas revelações, aí, dessas uhum, profecias que as pessoas fazem no meio dos cultos e, uhum, enfim, dentro da nossa realidade protestante. uhum. Mas se tem uma coisa que nós podemos, se tem um ponto onde nós podemos cravar e refutar qualquer revelação contrária, é no que tange a salvação e no que tange a restauração ou a reconciliação. Sim, Salvação não vai mudar nunca. Os critérios e a forma, né, que ela vem, ah, as consequências ou o final dos tempos, isso não vai mudar nunca. Então, se alguém fala ou se alguém traz uma informação diferente disso que já está revelado na Bíblia, é uma heresia. sim. Está falando algo contrário àquilo que Deus já revelou. E Deus não mudou. E Ele não vai mudar aquilo que está aqui dentro. Amém. Né? E quer falar mais alguma coisa sobre isso, Não? não? E assim, muito vem de alguns movimentos, né? Estudando há um tempo atrás sobre a história da igreja, eu vi um movimento lá na era moderna que é o universalismo, né? Que diz que não existe realmente o inferno, que como é que pode um Deus tão bom, um Deus de amor, mandar alguém para o inferno? Então todo Exatamente. mundo vai ser salvo, Vejam que esses movimentos, né, lá de trás, eles de vez em quando eles são ganham ressuscitados, né? força, né? Eles ganham força, eles Uhum, surgem, aí eles caem, aí daí a uhum. pouco eles vêm com outro, mas você sempre vai encontrando um movimento correspondente no passado. Sim, sim, Como a própria Bíblia diz, né, não existe nada novo, é, né, exatamente, é bem isso, debaixo né, do céu. pastor? Então, eles vêm realmente com uma roupagem nova, Uhum. mas você Mas fala a percebe que o mesma coisa, conceito, a é o essência é a mesmo. mesma. E tem o mesmo propósito, O né? mesmo propósito. Em vários momentos, né? Questionar a natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus, às vezes a natureza humana de Jesus, a natureza da própria igreja, a O destino natureza. final da humanidade, né? Exatamente. Com Sempre Deus e sem tem. Deus, né? Exatamente. Porque à medida, você perceba, Paulo, à medida que a gente absorve uma fala dessa que eu citei, eu posso descansar e pecar à vontade, Sim, sim. né? E posso ficar distante de Deus, Eu tá não tudo certo, preciso de né? Jesus, eu não Uhum. preciso ter um relacionamento com Jesus, eu não preciso entregar minha vida para Jesus, porque afinal de contas,
No final, tudo vai terminar bem, né? Sim, E sim. independente do que eu tenha feito, independente das escolhas que eu tenha feito, independente de ter escolhido ou não por Jesus, Uhum. eu vou para um lugar Vai. muito bom. E Exatamente, isso é é o uma que diz, né? inverdade. A Bíblia não diz Exatamente. isso. A palavra de Deus diz Uhum. exatamente o contrário, né? Sim. Que nós vamos, quando partimos desse mundo, nós temos dois destinos. Aliás, nós temos um destino, É. mas Duas duas possibilidades. possibilidades. Uhum. Não Sim. temos meio termo, né? E É. tudo vai depender das escolhas, ou da escolha que nós fizermos aqui, né? Por Jesus, ou não fizermos a escolha por Jesus. Isso mesmo. Então, tudo gira em torno de Jesus, né? Tudo gira em torno dele, né? Aquilo que realmente leva para uma restauração, que é através dele, né? Uhum, Jesus nascendo, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, exato. né? E eu falo de uma forma, né? O pastor me corrija se eu estiver errado, mas eu falo que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, né? E o O Novo tempo Testamento todo. ele fala sobre Jesus, né? É, ele aponta para o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Antigo Testamento é a sombra de Jesus, né? Uhum, O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Ele sempre faz essa conexão. E aí, uhum, quando a gente dá esse salto, né? A gente passa por todo o Antigo Testamento, a gente passa pelos profetas, a gente passa pelo período interbíblico, que são aqueles 400 anos ali, ah, entre o é, último profeta entre e a chegada de Malaquias Jesus, né? Entre e Malaquias e a Jesus. chegada de Jesus. E a gente passa por tudo isso, Uhum, percorre tudo isso e a gente chega em Jesus. amém. Um tempo onde Deus já percebe ou já tem a convicção de que a revelação, a plenitude da revelação já pode ser apresentada, Sim, que é o próprio Jesus, né? Jesus sim, então vem como sendo aquele que encerra, aquele que traz consigo toda a revelação. amém. E ele nasce, ele chega, cumpre-se a promessa da vinda do Messias. Sim, Nós não podemos dizer que já se cumpre a promessa de Gênesis 3,15, né? Porque ela se cumpre totalmente com a morte de Jesus, né? sim, Mas nós podemos dizer que o nascimento de Jesus é o início do do cumprimento de cumprimento. Gênesis 3,15. Sim, Ele nasce, ele vem, ele traz para nós a direção de uma maneira muito mais clara acerca do projeto de Deus com o homem, né? uhum, uhum, A gente pode, eu nunca tiro do meu coração João capítulo 3, verso 16, né? uhum. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo Todo aquele aquele que que nele nele crê crê não não pereça, pereça, mas mas tenha a tenha a vida vida eterna. eterna. Amém. É um texto que resume. Sim, Jesus sim, vem na busca por aqueles que creem nele, para que haja essa restauração, para que sim. a vida eterna seja é, alcançada e para que a gente possa voltar para o Éden, voltar para esse lugar de relacionamento pleno com Deus, Amém. voltar para aquele plano ideal Ideal. Eu que podia Deus chamar havia de plano feito. original. O plano original, né? Podemos dizer Uhum, sim, plano original de Deus. Pastor, mas como é que eu vou falar que eu estou vivendo no Éden? Eu me reconciliei, eu me uhum, converti. uhum, Claro que nesse mundo nós ainda não temos condições de afirmar que vivemos assim, né? uhum. Mas a Bíblia vai nos apontar para esse lugar. Apocalipse capítulo 20, 21 principalmente, ele vai nos mostrar, ele vai nos falar de um lugar e de uma realidade que, se nós analisarmos bem, é o Éden Uhum. melhorado. Sim, É um Éden muito aprimorado, né, que é a sim, Jerusalém celestial, sim, que Apocalipse fala, né? que Apocalipse fala, né? Então você Sim, perceba que nós ali em Gênesis capítulo, em Apocalipse 21, é como se Deus estivesse reconstruindo aquele cenário, aquele lugar perfeito de onde um dia o homem saiu. E para onde ele pode retornar, mas através, por intermédio de Jesus Cristo, sim, por intermédio da promessa concluída de Gênesis 3, capítulo 15. amém. Parece ser complicado, mas à medida que a gente entende isso, olha, a nossa vida com Deus, a nossa vida nesse mundo, a nossa compreensão da teologia, ela acaba sendo ampliada de um jeito, Abre os vem nossos uma olhos. clareza na Sim, nossa mente, no nosso coração, né? A gente entende, puxa vida, para que Bíblia? Por que não tem tudo aqui dentro da Bíblia que eu preciso saber? é. Bom,
Deus quis que você soubesse O que tem. o suficiente e o necessário para você restaurar seu relacionamento com Ele Sim. e para você voltar para aquele lugar de um dia você não deveria ter saído. E é tão interessante, né, pastor, que a próxima pergunta que eu ia te fazer e nem vai ser ela, mas eu ia te perguntar como o nascimento de Jesus revela o amor de Deus pela humanidade. Mas, assim, a gente conversando aqui, né, e lembrando até do estudo que a gente fez lá no curso teológico, na verdade, Deus revela esse amor o tempo O todo, tempo né? todo, Quando né? ele faz de forma progressiva, porque o homem ele realmente não vai entender, porque né, precisa ser através de gotas, ele não conta gotas, não pode Uhum. ser, né, água jorrando, porque senão realmente não vai ser possível, É. né? Senão vai ter coisa demais ali, vai inundar, o homem vai se encher Não, tanto e não vai, né, não e vai mais, e receber outro o que tem que ser detalhe, né? recebido. Precisa ser a conta-gotas e precisa ter alguém que faça a mediação. Sim, É um exatamente. Moisés, é um profeta, Sim, sim, né? sim. Que Deus usa para revelar e para partir desse homem transmitir para as pessoas, porque diretamente também essa revelação não chegaria, né? Exatamente. Sempre vai precisar desse mediador. Esse mediador, a partir de Jesus, é desnecessário? É o próprio Jesus, Amém. que na verdade é o próprio Deus, Sim, né? exatamente. Exatamente. E os olhos vão se abrindo, né? Porque Vão se é abrindo. interessante que os próprios discípulos, quando andavam com Jesus, Jesus falava, né, que ia para a cruz, ia para a morte, né? Que tudo isso ia acontecer, tudo que aconteceu, mas os discípulos estavam ali ouvindo, mas de fato não Exatamente. ouviram, né? Vejam, né, é um bom exemplo que você está falando, né? Que você citou, Polly. É, o próprio Jesus, a própria revelação, a própria síntese da revelação fisicamente no mundo, com os seus discípulos, e muita coisa eles não compreendiam. Sim, Muita exatamente. coisa eles relutavam. Essas situações que você citou, né, da morte dele na cruz, que era algo necessário, Uhum, eles refutavam. sim, Eles não aceitavam de jeito nenhum, né? Algo que exatamente. deveria ser tranquilo para eles, né? Sim, Que andaram com o próprio Jesus, com a própria revelação. Agora você exatamente. imagina como é que a gente poderia pensar que pessoas lá atrás, milhares de anos antes, poderiam compreender e não Exatamente. relutar com relação a ela. Vejam aí mais um fato que nos mostra que Deus precisava realmente revelar isso aos poucos, que essa revelação ela foi realmente progressiva. A gente Exatamente. chega lá em Jesus e a gente encontra textos ali onde Jesus muda até o jeito de falar, né? Ele resolve que não vai falar mais diretamente, mas que ele vai falar só por meio de parábolas, Sim, porque por sim, mais simples que fosse, os seus discípulos, as pessoas que estavam ao redor dele, ainda relutavam, ainda exatamente. não compreendiam. É como se estivessem Poxa, cegos ali, né? Jesus está dizendo, eu preciso desenhar para vocês, aqui eu estou aqui, eu sou a revelação, eu sou quem Uhum. vocês esperavam. Sim, E eles continuavam patinando, continuavam sem compreender e sem entender, né? é isso mesmo. E mesmo Jesus falando, né? Mesmo com Quando Jesus falando e presente, né? presente ali, né? Eu lembro que Jesus Fisicamente presente. já partindo para os momentos finais ali da vida dele enquanto homem aqui na Terra, né? Ele conversando com os discípulos e Tomé pergunta, né? Mas como é que a gente vai saber qual que é o caminho, né? E Jesus fala, Tomé, né? E vocês outros também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então é o caminho que Jesus vem ensinando, que na verdade já vem sendo apontado bem antes dele vir, Sim, sim. né? Enquanto homem, na sua natureza humana. Mas é tão interessante porque, assim, hoje aqui a gente conversando, me veio também o caminho de Emaús. No fundo, não foi só o caminho de Emaús. O caminho de Emaús, na verdade, ele exemplificou, assim como Jesus sempre exemplificava, né, Uhum, nos episódios que ele vivia ali, o que acontecia. E ele ali exemplifica para a gente também o que aconteceu com todos os exatamente. discípulos ali, de olhos fechados, ali conversando com ele. Ele estava do lado, falando, mas eles estavam como aqueles no caminho de Emaús. É muito esse exemplo de Emaús, né, do caminhar de Jesus até Emaús, ele chega a ser engraçado, Uhum. né? Porque Jesus ali andando do lado daqueles homens e eles contando para Jesus a história, eu fico às vezes pensando na entonação deles, né? Uhum. Indignados com o que Sim. tinha acontecido. Você não sabe o que aconteceu Uhum. ontem, né?
Você não Aham. sabe o que foi e tal. E Jesus, o que aconteceu, Uhum. né? E eles Aham. contando para Jesus ali, Jesus do lado deles, e eles não conseguindo Não identificar, consegui enxergar, né? enxergar quem estava do lado deles. Exatamente. É realmente a dificuldade que nós temos, né? De perceber, Exatamente. a dificuldade de compreender, e que demanda de Deus uma paciência muito grande, um jeito muito simples de falar. E a gente às vezes quer de Deus é que Deus conte para a gente coisas que, se a gente não entende coisas tão simples, É, a a gente que gente às querendo vezes. que Deus coloque para nós, né, revele para nós coisas que são tão altas, tão É, elevadas. Nós não vamos a gente nem compreender, vai conseguir compreender, a gente não não vamos consegue, é isso entender. mesmo, né? Nem o básico, né, pastor? E Nem a gente o quer ir lá básico, e a gente pro. quer a- de- o mais aprimorado, né, o mais exatamente. A gente aperfeiçoado. está lá no Não essencial vamos. ainda, sem compreender. Eu acho que um dia Deus vai nos mostrar, vai nos contar essas coisas, vai nos responder essas dúvidas que nós sempre teremos, né? E sempre temos e sempre teremos. Mas a gente não precisa se martirizar por não ter tais respostas agora. Eu reitero, o que está na Bíblia é suficiente para Sim. alcançar aquilo que nós de fato precisamos. Amém. Se não, Deus teria colocado uma Bíblia mais grossa, ou outros textos, ou outras, ah, contado outras histórias, ou revelado outras questões. Ele não Sim, revelou tudo, ele revelou o suficiente e o necessário. sim. E aí, pastor, assim, a morte de Cristo, ela vai transformar a nossa relação com Deus, né? Totalmente, né? Aqui eu acho que isso aqui para mim, olha, falando de mim, né, da minha experiência pessoal, isso aqui foi revelador, isso aqui foi um, um abrir de olhos, sabe? Um cair de escamas gigantesco. Eu demorei muito a entender isso. Uhum. Mas Jesus vem, ele, né, Jesus nasce, vem, passa toda a sua vida aqui na Terra, exerce um ministério muito próspero por 3 anos, e ele morre. Ele vai para a cruz, Uhum. ele tem seu sangue derramado naquela cruz. E lembra que nós falamos lá no início daquele animal que Sim, Deus que mata para cobrir a sim, vergonha de Adão e a Eva? primeira tipificação de Primeira Jesus, né? tipificação de Jesus, olha aqui isso Uhum. acontecendo, isso se Sim, cumprindo. sim, Jesus vai para a cruz, um sim, cordeiro sim, imaculado, não existia mancha alguma, pecado algum, Jesus nunca tinha sim, feito nada de errado. Ele vai para a cruz, o sangue dele é derramado, sim, e o sangue de Jesus cobre a nossa vergonha, cobre o pecado. pecado. A Amém. partir daqui nós podemos dizer o seguinte: não sou mais dominado pelo pecado. O pecado não compromete, o pecado não domina mais a minha vida. Amém. Ah, mas como não? A gente peca, a gente erra. Não estamos falando desse pecado ou desses erros que nós cometemos pontualmente. Uhum. O que a Bíblia está nos dizendo, o que Jesus está nos revelando aqui, é que nós não somos mais dominados pelo pecado. Sim, O pecado não nos prende mais. O pecado não interrompe ou não nos impede de nos relacionarmos mais com Deus. Ele é eliminado das nossas vidas. amém. E a Bíblia vai dizer que o que faz separação entre nós e Deus, né, é o nosso pecado. Sim, Ele é que realmente rompe a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus. À medida que o pecado é subtraído pelo sangue de Jesus que lava, não tem mais pecado, nosso relacionamento com Deus passa a estar aberto novamente, liberado novamente, nós voltamos a nos relacionar com Deus. amém. E olha só, é o que a gente chama de conversão, né? Sim, Quando sim, nós dissemos, olha, eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sou salvo, eu estou dizendo isso. O sangue de Jesus agora lavou o meu pecado e não existe mais obstáculo entre mim e Deus. Eu me relaciono diretamente com Ele. Eu não preciso mais do Moisés, eu não preciso sim, mais de ninguém para fazer mediação por mim. sim. O próprio Jesus é meu mediador, o próprio Espírito Santo faz mediação entre mim e Deus. Amém. Espírito Santo, Jesus, Deus são a mesma pessoa, Sim, é a Trindade. Então, é muito mais uma questão até de nomenclatura, né, do uhum. que realmente de relacionamento. É Deus
propiciando a volta, o restabelecimento do meu relacionamento com o próprio Deus. Amém. E a ressurreição sela tudo isso, né? A Mostrando que de ressurreição fato. sela tudo isso. Porque a ressurreição é o outro fato, é o outro Uhum, ato que vence um segundo elemento que perturbou ou que foi que surge com a queda, que é a uhum, morte. Quando Jesus ressuscita, ele dá o exemplo para nós do que vai acontecer conosco. Ele ressuscita dizendo: uhum. olha, tá vendo? Como que nem a morte mais me segura, Sim. eu venci a morte. Uhum. Eu saio desse lugar, eu saio dessa tumba ou desse Sim. túmulo, eu não fico aqui. Vocês vão encontrar nunca meus Uhum. ossos, nunca vão encontrar Sim. resquícios do meu corpo, porque eu venci a morte. Através de Jesus, nós vencemos o pecado e através de Jesus nós vencemos a morte. Amém. Como ele venceu, ele dá o exemplo para nós, né? Então aqui nós poderíamos dizer que o cumprimento da profecia de Gênesis 3:15 encontra a sua terceira etapa, né? A gente poderia Sim. dividir em três etapas, né? Primeira Uhum. etapa, o nascimento de Jesus. Segunda etapa, A a morte. morte de Jesus. Aham. Terceira etapa, A a ressurreição ressurreição. de Jesus. Gênesis 3:15. O projeto de Deus, eu me arrepio. O projeto de Deus está de volta. Amém. Como é que ele vai se consumar ou ele já se consumou? Ele ainda não se consumou. Sim. Ele se consumará plenamente quando toda essa história, juízo final, todos esses eventos escatológicos acontecerem, Acontecerem. e Uhum. aí nós nos juntarmos ao povo de Deus, e Uhum. lá no final nós voltarmos e vivermos na Jerusalém celestial. Amém. Ali se conclui. Ali o Amém. projeto de Deus se conclui. Esse projeto que está anunciado de Gênesis a Apocalipse. É o resumo da Bíblia, pode. Sim. Do início ao fim, né? Do início ao fim. É o projeto de Deus, É o é o projeto plano de de Deus. Deus. A Bíblia é o manual, é o livro que nos faz compreender, né, o que aconteceu, o que está acontecendo E o que e o vai? que vai acontecer. A Bíblia Amém. nos dá todas as respostas para essas grandes questões que o homem sempre teve, Desde a criação, desde a a criação, né? queda, o Exatamente. conserto. O que Deus queria, o que era o ideal de Deus. Puxa vida, então Deus foi frustrado? Não. Ele deu para o homem a liberdade de escolha. O homem escolheu mal. O homem fez escolhas erradas. Sim. Ele abriu mão daquilo que Deus idealizou. Mas Deus continuou insistindo, não desistiu. Ele cria um projeto, ele cria um plano para que aquilo seja novamente viável. Sim. Um plano que tem em Jesus esse modo de viabilizar, né? É Uhum. através de Jesus que esse projeto, que essa restauração vai acontecer, Amém. que essa Essa reconciliação, reconciliação. né, vai acontecer. Amém, pastor. E aí nós vamos poder ir para casa ou voltar para casa? É, Posso dizer isso? podemos, né? A gente ouve muitas frases, né, muitas colocações dizendo, né, que a gente, nós estamos, aqui nós somos peregrinos, Uhum. um dia nós vamos voltar para casa. É Uhum. isso. De fato, nós estamos peregrinando. Esse mundo aqui Uhum. não é o nosso porto É tudo seguro. Aqui é tudo passageiro. passageiro. Para a Aqui gente nós viver estamos todo esse vivendo, plano de restauração, né, né? E depois voltar. exatamente. É Deus nos aprimorando, é Deus nos usando para levar adiante esse projeto, né? Porque Sim. como ele mesmo diz, como Jesus dizia, né? O desejo dele é que, como a própria Bíblia diz, né? Que o desejo do Senhor era que todos fossem salvos, que nenhum se perdesse, né? Uhum. Então nós somos aqueles que Deus conta para levar essa notícia adiante, para Sim. contar para as pessoas, olha, o desejo de Deus é que você não se perca. O Sim. desejo de Deus é que você se salve. A salvação é o projeto de Deus para nós. Sim. A restauração desse relacionamento é o plano de Deus para nós, é o Sim. projeto de Deus para nós. Como é que ele faz? Como é que nós fazemos para chegar nesse lugar? Aqui está o manual de instrução. Amém. Manual de instruções, né? São muitas São instruções. muitas, né? É como se a gente estivesse, então, vivendo no deserto, né? É. Como aquele povo lá viveu aqueles 40 anos ali, né? Uhum. Saindo da escravidão e indo para a terra prometida, né? E nós estamos vivendo nossos 40, que pode ser, eu já tenho 43, né? Pode ser 80, 90, Exato. pode ser 30, alguns menos, outros mais, É né? o De nosso período de deserto, deserto aqui para nesse mundo, voltar né? para cá, para ir para a terra prometida. Exato. Nós estamos caminhando na direção do nosso
da nossa Canaã Sim. celestial, né? Da nossa Jerusalém celestial. Celestial. Um Amém. lugar onde não existirá mais judeu, não existirá grego, não existirá Gentil. brasileiro, não É. existirá branco, não existirá negro, não existirá nada. Todos seremos um único povo, o povo de Deus. Amém. Amém, pastor. E pastor, de que maneira, né, quando a gente olha para todo esse contexto, para toda essa história que é linda, né, do começo ao fim, de que maneira isso pode e deve influenciar a nossa vida aqui? O que a gente pode fazer para viver hoje, de forma que a gente considere tudo isso que a gente falou que é tão importante e olhe de fato por o que é essencial? Eu creio que nós precisamos, Polly, de uma mudança de mentalidade, né? De uma renovação do nosso entendimento, como diz lá em Romanos, 12. exatamente. Renovar nossa visão, renovar nosso entendimento e tirar o nosso olhar daqui e projetarmos o nosso olhar na eternidade. Entendermos realmente o plano lindo que Deus tem para nos ter de novo, ou de volta com Ele naquele lugar. Sim, Nós precisamos tirar o olhar daqui. Nós nos apegamos tanto ao deserto, ficamos tão presos a esse lugar, queremos tanto conforto a esse lugar, né, que é de passagem. E nos esquecemos ou deixamos de lado aquele lugar que é um lugar de permanência, é um lugar de vida, é um lugar de eternidade. Nós precisamos criar hábitos que nos tirem, que nos remetam, que joguem o nosso olhar para isso, pode. sim, E nós, na verdade, nós estamos vivendo, eu acho que à medida que o tempo vai passando, ah, nós somos impulsionados a viver exatamente o contrário, a ficar cada vez mais com, firmado aqui e cada vez menos conectados com a com Deus, né? eternidade. Exato, nossos pés ficam muito firmados aqui nessa terra, Exato. né? Veja, esses exemplos que a gente cita aqui de interpretações que o pós-modernismo traz para a Bíblia, Sim, eles não fazem outra coisa a não não, ser fixar os nossos pés aqui, exatamente. E tirar o nosso olhar da eternidade, né? Eu preciso ter conforto, eu preciso prosperar, eu preciso ser sim, rico. Deus quer que eu ande de carro de luxo, Deus não quer que eu fique doente. Isso é coisa daqui. sim, É um olhar preso aqui. O sim, pós-modernismo, ele tira isso, ele sim. tira o nosso olhar de lá, da eternidade, e E nos coloca traz aqui, muito né? para cá. Eu lembro de Martim Lutero, lá no tempo da Reforma, falando para a gente sair da teologia da glória para ir para a teologia da cruz, né? Uhum, Olhar para onde Deus se revela, que é na cruz, o que ele fez na cruz, e não onde a gente quer ver, que é no exatamente. poder, na glória e na bondade, né? Mas é o que mais acontece, É, porque a gente é muito seduzido, né? Quando Paulo escreveu para Timóteo a segunda carta, lá no finalzinho da vida de Paulo, né? Ele falando que Demas amou muito o presente século, né? uhum. Porque seduz e aí ama demais e aí volta, retrocede e quer. Seduz, e as armas de sedução, os artifícios de sedução são cada vez mais aprimorados, né? Sim, sim, Cada vez mais se conhece o que é o homem em termos de emoção, sim. o que é o homem fisicamente e Uhum. como satisfazer essas demandas físicas e emocionais do homem. E deixa-se Exatamente. de lado a questão espiritual. Acha-se que se está satisfazendo, ao satisfazer-se as demandas emocionais, está se satisfazendo as demandas espirituais, quando na É, verdade não está. quando não é verdade. Não está. O homem é cada vez mais vazio espiritualmente, por maiores e por mais intensas que sejam suas experiências emocionais e naturais. Ele vai se tornando cada Exatamente. vez mais vazio. Podemos viver boas experiências, grandes experiências naturais, Sim, humanas e emocionais? Claro, mas nós não podemos esquecer que o que importa realmente são as grandes experiências, ou essa grande experiência espiritual que Deus nos chama para viver. amém. Amém, pastor. Nós já estamos partindo para o nosso encerramento. Quer falar mais alguma coisa? Citar algo que a Eu gente não queria só citou? abrir, assim, deixar uma questão clara. Eu acho que é preciso definir a questão da salvação para quem veio antes de Jesus também, né? É Sim. interessante Boa, é porque a gente, verdade. hoje nós sabemos, ó, bom, Sim, sim, é por Jesus, ele veio, ele sim. morreu, o sangue dele foi derramado, ele ressuscitou, ele está vivo, tá. Mas e quando a gente fala dessas pessoas que viveram antes de Antes Jesus, né? dele.
Muitos entendem que para eles bastava obedecer à lei, né? Ninguém daria conta, né? Mas aí é a grande questão, né? Quem conseguiria ou quem conseguiu no Velho Testamento ser integralmente fiel à lei? É. O homem mais manso conseguiu? Não. Quem era o homem mais manso, né? Moisés, né? Moisés. O amigo de Deus, a referência que nós temos no Velho Testamento, né? Tem muita gente que diz que nem era Abraão, que nem foi É, Abraão, porque Abraão fez muita coisa errada, né? Que, na verdade, a grande referência do Velho Testamento deveria ser Moisés. verdade. Já ouvi também. Mas mesmo ele, ainda É? que ele seja a grande referência do Velho Testamento, ele errou. Sim, Ele errou, tanto que no final da sua jornada, Deus o impede de alcançar a terra prometida. Deus o pune com isso. sim. Então, não é a lei. O cumprimento da lei não consegue, como a gente citou anteriormente, ela não é forte o suficiente para nos reconciliar com Deus. O povo antigamente precisava crer, acreditar e esperar realmente o cumprimento dessa promessa. Então, os antigos, os anteriores a Jesus, precisavam olhar para frente na expectativa daquele que viria, depositar sua fé naquele que viria, no Sim. Messias que viria, no Messias anunciado em Gênesis 3,15, no Messias anunciado ou tipificado em Em Gênesis 3:21. 3,21. Então eles tinham que olhar para frente. Entendi. Nós temos que olhar para trás. Sim. Essa é a diferença, então. Essa é a Então, única lá diferença. atrás olha para frente, mas é para Jesus. Exato. E aqui agora olha para trás também para Também para Jesus. Jesus. Porque ele já Jesus, fez. ele é o referencial e ele é o único meio de salvação. Ele era para aqueles que vieram antes dele e ele é É. para aqueles que vieram, para nós Depois que dele. viemos depois dele, né? Não é a lei. Amém. Então é muito Isso é importante a gente lembrar importantíssimo. disso, né? Sim, bem Eu lembrado. acho que aqueles que vieram antes de Jesus, talvez tenham tido uma dificuldade bem maior, né? Sim. Nós temos a história, nós temos os relatos, nós sabemos que aquilo é verdadeiro. É. Agora, já pensou você olhar para uma realidade, para você olhar para uma promessa, sem ter muitos elementos para saber como é que ela seria, como é que ela aconteceria, como é que realmente aconteceria, Sim. como é que seria aquela promessa, né? Como é que ela seria materializada? Quando seria? Como Né? seria de fato que aconteceria tudo aquilo, em que Exatamente. tempo? Nós somos privilegiados hoje, Polly, porque nós olhamos para trás, nós sabemos quando, nós sabemos como, Sim. nós sabemos de detalhes de como Sim. aconteceu. Então nós hoje temos muito mais facilidade do que aqueles Quem que estava lá, vieram né? antes de Jesus. A gente Mas tem. Jesus é a referência para eles e para nós. Tem que ser. Amém. Amém. Era a referência para eles e continua sendo a referência para nós. Amém. A gente tem o privilégio e a responsabilidade, né? Porque Oxe, agora não dá para dizer que a gente tem dificuldade, né, em buscar não. em alguma fonte para entender, compreender. Então, basta, na verdade, ter um pouquinho de disposição para buscar de fato a verdade, né? Hoje não tem desculpa. Naquela época também não tinha, né? Mas eu creio que nós temos menos desculpa ainda do que Porque hoje é tudo eles. tão fácil, né? Quantas traduções da Bíblia a gente tem, né? Sim, Eu tô com uma aqui, né? Nova Almeida atualizada. e Domingo eu veja, trouxe a NVI. Olha hoje o a gente tamanho da ficou Bíblia. aqui esse tempo e nós conseguimos resumir, vou usar aqui uma interpretação mais moderna, né, uma interpretação mais conservadora, nós conseguimos resumir 6.000 anos de história. Sim. Olha que tempo, né? É, É um tempo grande, em seis uma mil hora, eu não sei, acho anos. que uma hora e pouquinho nós Talvez conseguimos um pouco fazer isso, mais. né? Sim, Nós temos detalhes disso. sim, Eles não tinham. sim. Tantas traduções, tantas versões. Hoje, realmente, esse projeto de Deus é muito claro e é acessível. Sim, E como se diz aí no linguajar popular, só não aceita quem não quer. é. Só não vê quem não quer, Só não vê quem não quer só ver. não aceita quem não quer. É bem isso, né, pastor? Quer falar mais alguma coisa? Não, é realmente dizer que enche o nosso coração de alegria, né? Sim, Enche o nosso coração sim, realmente de paz e eu acho que esse resumo que a gente trouxe abre muito a nossa mente, abre sim. muito a nossa compreensão. Nós Eu podemos ler a acredito Bíblia também. aqui agora
né, fazendo essas divisões, essas separações, e compreender cada uma dessas etapas. Sim, E podemos chegar lá onde Deus quer chegar. sim, Podemos nos enxergar dentro dessas etapas. Onde é que eu sim, estou aqui dentro dessas etapas? Eu estou aqui. E olha aqui o que eu ainda tenho para viver. E olha onde eu viverei quando eu for embora daqui. Olha que coisa exatamente. linda. Ah, mas é tão lindo, é tão grande, tão maravilhoso que eu não consigo nem dizer como é. Porque ultrapassa os meus É, limites intelectuais, os meus limites emocionais, como a própria palavra diz, como o próprio apóstolo Paulo diz, eu sim. não consigo ver, eu não consigo ouvir, Ouvir, nem e chegou ao nem entra no meu coração. coração, porque meu coração também, Uhum, ele tem limitação para compreender esse lugar. O que eu posso exatamente. dizer é que é um lugar maravilhoso. Amém. É o que Deus tem reservado para É nós. isso mesmo, né? Se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado àqueles que Aqueles o que o amam, amam, né? né? É muito bonito, né? Esse texto É o meu também texto, é o é meu trecho, é o meu maravilhoso. E só versículo. de pensar, assim, a gente já consegue ver o amor de Deus, né? Do começo ao fim das É, Escrituras, né? Quando a gente olha para esse texto, a gente fala, olha, e como é grande, né? É como João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, foi tanto, né? Que olha só o que Deus diz sobre o futuro ainda que uhum, nos aguarda, né? Tão perfeito também. é, Assim como tudo, né? Desde o plano inicial, toda a progressão que a gente vem, né? Da da revelação, revelação, entendendo, né? compreendendo, É, eu até espero a que esse tempo que a gente consumação. teve aqui, né, talvez a gente tenha sido muito, tenhamos sido muito pretensiosos, né? Mas eu espero que tenha ajudado as pessoas que vão assistir esse Assistir. podcast a dar uma aclarada, né? Sim, Na compreensão. É muito, é uma alegria muito grande saber, e é uma alegria muito grande entender amém. também como que tudo funciona, como que Deus planejou, como é que o projeto de Deus está andando. Sim. É muito bom poder compreender isso. É uma alegria, tem uma palavra bonita, né? Indizível. Indizível, né? Exatamente. Porque eu confesso que assim, a cada vez que a gente fala sobre a palavra, que a gente estuda sobre a palavra, é como se meus olhos fossem abertos, né? Cada Uhum. dia abre um pouquinho, né? E hoje eu confesso que meus olhos abriram um pouco mais para uma série de questões que, por mais que eu já tenha estudado, a gente estudou lá no seminário, mas, né, desde quando a gente está escrevendo lá, né, para o podcast, ou hoje aqui agora, assim, parece que a mente vai abrindo, Vai. né? E Deus falou muito comigo no dia de hoje, Nosso né? Justamente parceiro, o Espírito Santo, ele vai nos sobre ajudando como até Deus essa. faz. É bênção demais. Amém. É, é realmente algo para se agradecer ao Senhor em todo o tempo. Amém. Amém. Pastor, quer falar mais alguma Não? coisa? Não? Espero que tenhamos ajudado os nossos, aqueles que vão nos ver, nos ouvir, a compreender um pouco melhor esse plano maravilhoso, inigualável de restauração, de Amém. reconciliação, né? Amém. Que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. E é isso mesmo. Eu espero que você também que está nos assistindo tenha, assim como a gente aqui, né, nesse momento que a gente teve aqui agora, de tantas escamas caindo, falo por mim, né, que você possa também ter o seu momento aí de escamas caindo, para que você possa cada dia mais contemplar a beleza do amor desse Deus que é tão grande e que também é tão amoroso, que cuida da gente de uma forma tão especial, né, e nos revela esse plano perfeito para que a gente possa se reconciliar, né, com o próprio Deus, para que a gente possa viver aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade dele aqui e depois lá na nossa casa, do lado dele. Eu espero que você possa ter esse momento assim como nós tivemos, né, de muita reflexão e continue conosco nos próximos episódios do podcast Verdade que Liberta.